confesso que pregar sobre oração é uma das coisas mais difíceis para mim. É uma das coisas mais difíceis para eu fazer com fidelidade, porque é uma coisa com a qual eu luto muito no meu dia a dia. Muitas vezes, acho que pregar aqui nessa igreja, depois de 8 anos, sobre oração é muito difícil, porque eu acho que tantas vezes eu errei ensinando sobre oração. Acho que por momentos eu consegui transmitir o ensino sobre oração de maneira apaixonada e leve, mas por outras vezes eu transmiti o ensino da oração como um fardo, um peso. E eu tenho um débito com vocês por causa disso. Oração não deve ser jamais algo assim. Então eu começo a minha mensagem pedindo perdão por todas as vezes em que no meu ensino, no meu pastoreio sobre oração, eu fiz dela um fardo sobre algumas pessoas, uma cobrança, uma exigência. E eu peço perdão para vocês. E quero dizer que oração deve ser para nós algo que a gente faz livremente, com alegria. A gente está aqui em mais uma mensagem sobre a nossa série de sermões, e a nossa série de sermões se chama Santuário da Hipermodernidade, e como Santuário da Hipermodernidade, a gente está edificando algumas paredes desse santuário, que somos nós, no ensino das disciplinas espirituais, para que pelas disciplinas nós possamos ser um lugar de habitação onde o Espírito de Deus flui e a gente comunica a vida para as pessoas à nossa volta. Então nós falamos semana passada sobre a disciplina do descanso, foi isso, né? É isso? Então Não? Sim? É. Isso. A retrasada foi sobre a disciplina do descanso. A retrasada foi do descanso. Na semana passada nós falamos sobre a disciplina da submissão, no texto do apóstolo Pedro, onde Pedro fala sobre nós nos submetermos como Jesus, que é também uma disciplina espiritual, ok? Quem esteve nos pequenos grupos, eu posso depois passar em PDF, inclusive no livro que eu sugeri para a gente ler nesse tempo, que é a celebração da disciplina, existe um capítulo chamado A Disciplina da Submissão, porque a submissão, que é o ato de Jesus, ninguém se submeteu mais que Jesus, é uma disciplina espiritual também, e a gente não consegue se tornar submisso à vontade de Deus do dia para a noite. É algo que a gente precisa se treinar. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da oração, e a gente vai meditar sobre oração em cima dessa passagem que marcou a minha caminhada de fé há 10 anos atrás, e vem comigo até hoje, que é o episódio de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E é uma passagem bem dramática, mas eu sou muito tocado pela vida de Elias e apaixonado por Elias, e o Senhor me trouxe de volta para ler Elias nesses dias, então nós vamos meditar sobre isso, e eu vou ler com vocês alguns trechos, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo em leitura, então eu vou encurtar, lendo alguns trechos e contando a história. E a gente começa lá em 1 Reis, capítulo 17, é onde Elias entra em cena. Só para dar um pano de fundo de quem é Elias, como ele aparece, ele simplesmente aparece from nowhere, do nada, assim, Elias aparece. Ninguém fala do nome do pai de Elias, onde Elias cresceu, onde ele nasceu, e essas coisas que geralmente os profetas têm. Sempre o profeta tem uma orientação, ele é filho de tal, ele cresceu em tal, no ano tal. Elias é um cara que chega em cena de repente, Elias o tesbita, e ninguém sabe direito o que é Tesbe, ou o que é ser o tesbita, se é uma cidade, se é uma região. Elias é esse personagem misterioso. Ele chega em cena e ele já chega com uma profecia direto de Deus, capítulo 17, verso 1, que Deus fala assim: vai para Acabe e profetiza para o rei Acabe dizendo: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não vai ter orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu mande. Essa é a profecia de Elias. Não vai ter chuva, não vai ter orvalho, vai dar uma seca nos próximos anos, até que eu fale para chover. Se eu não falar para chover, não vai chover. Que segurança, né? Isso é dizer, assim diz o Senhor. Isso é, eis que te digo.
É quando o cara chega diante do rei e fala assim, não vai chover nos próximos anos, nem vai ter orvalho. Sabe o que é orvalho, né? Quando você acorda de manhã, aquela aguinha, obrigado, Elô. Aquelas gotículas que sobre a noite caem sobre a grama e que fazem boa parte da irrigação, né? Da plantação e da grama e de tudo aquilo que precisa de água e que está lá, plantado, parado. O orvalho é grande parte para isso aí acontecer. Deus, obrigado pela sua graça, eu sinto a vida do seu Espírito Santo aqui e eu estou cheio de energia. Me ajude, Senhor, a falar devagar. Amém. Às vezes a gente não sabe se é o Espírito Santo ou se é o café ou se é a mistura dos dois. Que quando a gente toma café a gente fica assim também, né? Mas vamos lá, eu acho que é os dois. Receba. Então é como chegar diante do rei e falar assim, ó, não vai chover, não vai ter orvalho, até que eu mande. Assim diz o Senhor. O que eu estou falando é a palavra de Deus. E se eu não mandar chover, não vai chover de novo. Essa é a autoridade que ele recebeu como profeta. Isso é autoridade espiritual, tá? Isso é autoridade espiritual. Passam-se 3 anos, a gente chega no capítulo 18, versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe e diga que enviarei chuva. E Elias foi apresentar-se a Acabe, a fome era severa. Então passa 3 anos, Elias chega e fala assim, vai chover, tá bom? Agora depois de 3 anos. Eu vou encurtar a história para vocês. O que acontece é que o rei Acabe, que é um rei extremamente perverso, e ele é um rei perverso por várias razões, mas ele é uma ótima referência do tipo de homem que você não deve ser. Ótima, porque ele é o homem banana. Ele casa com uma mulher cruel, perversa, Ravenhill chama ela de filha do inferno, chamada Jezabel, que traz toda a idolatria da nação dela para o reino de Israel. E você vê ao longo da história, lendo esses capítulos, que Acabe simplesmente abdicou da autoridade dele de rei e colocou todo o governo da nação sobre os ombros de Jezabel, porque quem mandava e desmandava na nação era Jezabel. Só que tem uma coisa, Acabe é descendente de Davi. Não, ele não é descendente de Davi. Você tem que cuidar com as coisas que você ouve no púlpito, viu? Nem tudo é verdade. Leia sua Bíblia. Viu? Passa. O que acontece é que a fome está muito grande. Acabe é um homem perverso, então ele deixa o governo sobre os ombros de Jezabel. Jezabel manda e desmanda na nação. Você vê numa ocasião... Não, sério, ele é um menino mimado. Ele é um homem crescido que tem poder nas mãos, mas ele é uma criança, ele é infantil. A gente vê isso numa passagem que mostra de maneira muito descarada, quando ele simplesmente quer comprar um terreno de um cara chamado Nabote, e tem uma vinha plantada. E ele chega e fala assim, deixa eu comprar o seu terreno, que tem essa parreira bonita, porque eu quero fazer vinho. E o Nabote fala assim, não vou, porque é a herança dos meus pais. Eu não vou vender a herança dos meus pais. Isso aqui eu recebi da minha família. Acabe vai embora, volta para o palácio e chora. Aí a esposa dele fala assim, o que você está chorando, homem? Nabote não quis vender a parreira para mim. Ela fala, homem, deixa comigo. Aí como que é o nome lá da mulher do Lampião? A Maria Bonita assume. Ela fala assim, meu homem, pode ficar sabendo que hoje mesmo esse negócio vai ser teu e pode chorar mais um pouquinho que eu vou sair e já resolvo. Ela vai lá, dá um jeito de inventar uma história acerca de Nabote e inventa uma história de que ele blasfemou, que ele contou não sei o que, suborna umas 3 pessoas para contarem uma história, uma testemunha falsa. E, de repente, assim, eles vão lá, apedrejam Nabote e falam assim, pronto, e ela volta para casa, meu homem, não precisa chorar mais, tá aí, ó, para você, a parreira. Aí ele, obrigado, fica feliz. Então, esse é o rei de Israel. Esse é o rei de Israel. Elias chega e fala, não vai chover, passa 3 anos, ele vai se encontrar de novo com Acabe. Quando ele vai se encontrar com Acabe, a Bíblia diz assim, que ele chega, dá de cara com Acabe, e a primeira coisa que Acabe diz para ele,
no verso 17, é assim: quando Acabe viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo, perturbador de Israel? E Elias responde: não sou eu que sou o perturbador de Israel é você que espalhou a idolatria por toda a nação. Não sou eu. É você que é. Porque você trouxe a idolatria para a nação. Versículo 18: o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, em vez disso adoraram imagens de Baal. Elias fala assim: Acabe, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai reunir todo mundo agora, a gente vai reunir a nação inteira de Israel no Monte Carmelo. E não esqueça dos 450 profetas do Deus falso Baal, que a sua mulher trouxe para a nação e você deixou ela trazer, e os 400 profetisas de Azerá, que é outra deusa falsa, e eu quero todo mundo lá no cume do Monte Carmelo. E o que acontece é que ele reúne todo mundo. Então você precisa entender, é a nação toda reunida, todo mundo da capital, o quanto de gente possível, as pessoas que vêm de longe, as pessoas que vêm de perto, é uma multidão de pessoas. Elias profetizou uma seca e falou que ele era o responsável para fazer voltar a chover. E ele sumiu por 3 anos. A Bíblia fala que Acabe procurou Elias por todo lado, em todas as nações, e não encontrou. E quando Elias, movido por uma palavra profética de Deus, vai encontrar Acabe, ele fala: eu quero todo mundo no Monte Carmelo. E não esqueça dos profetas de Baal. Elias chega no Monte Carmelo, é pela manhãzinha, antes do dia raiar, ele reúne os profetas lá, e logo no início da manhã, ele diz assim: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai hoje definir quem é Deus de verdade aqui. E logo no começo desse encontro, Elias define o porquê dessa reunião, com a nação inteira assistindo. E o motivo dessa reunião está no verso 21, que ele diz assim o verso 21, ele se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Na versão revista atualizada, eu gosto mais, porque diz assim: até quando vocês vão mancar entre 2 pensamentos? Se Deus é o Senhor, sigam Deus. Se Baal é o Senhor, sigam Baal. E você vê aqui um verbo em hebraico, que é esse verbo de manquejar, de se arrastar, como um aleijado, que não é um verbo muito comum no Antigo Testamento. E Elias usa esse verbo, e você vai perceber qual a importância desse verbo, porque aqui Elias está dando uma palavra dizendo: vocês estão mancando. A maneira como a nação está vivendo espiritualmente em algum momento, vocês pisam para cá, e vocês dizem que Deus é o Senhor de vocês. Yahvé é o Senhor. No outro momento, vocês andam para cá e dizem que Baal é o Senhor de vocês. Então, até quando vocês vão ficar mancando? A vida de vocês é manca. E aí você vê que tem um detalhe muito interessante. É que quando Elias, mais para frente, reúne o povo, nos próximos versículos, ele diz o seguinte: a gente vai fazer 2 altares. Eu vou fazer um altar para o Senhor, e os profetas vão fazer um altar para Baal. E aí a gente vai matar 2 novilhos. E a gente vai colocar, os profetas de Baal colocam um novilho em cima do altar de Baal. Eu vou colocar um novilho morto, imolá-lo, colocá-lo em cima do altar do Senhor. E ninguém vai colocar fogo, mas a gente vai colocar lenha, a gente vai preparar todas as coisas. A Bíblia diz que, eu não gosto de falar a Bíblia diz, mas eu falo, está escrito, já estava escrito. Lembra daquela música do Clone? Já estava escrito. Espírito Santo me ajuda. Está escrito na Bíblia o seguinte, que quando Elias vai preparar o altar do Senhor, o altar estava em ruínas. Porque a adoração a Deus tinha sido deixada de lado. Elias começa a juntar as pedras, e ele coloca as pedras para poder edificar o altar, mas ele também coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando a aliança que Deus fez com o povo de Israel lá atrás, e que o povo tinha esquecido. E aí ele coloca a lenha,
Ele coloca o novilho, e aí você pensa, Elias é um homem contra 850 profetas. E você pensa, isso é injusto, ele está em desvantagem. 850 orações contra uma oração. Você pensa, isso é desvantagem, meu. Só que existe um detalhe. Elias está fazendo tudo segundo o que Deus está mandando ele fazer. Ele está obedecendo Deus. Ele está seguindo a palavra de Deus. E isso faz com que ele não esteja em desvantagem. Porque ele está obedecendo o que Deus disse para ele fazer. E aí, quando você pensa, ele está em desvantagem, ele faz uma coisa para aumentar ainda a desvantagem. Ele pega mais de 10 litros d'água e ele derrama em cima do altar, encharcando a lenha, o sacrifício e as pedras. Ele ensopa as pedras. Você já tentou acender uma fogueira na sua vida? Ou uma churrasqueira? Com o carvão molhado? Ou com a lenha molhada? Você já tentou? Não dá certo. Não dá certo. Você não consegue. Esquece, desista. Esquece o acampamento, o programa. Não vai funcionar. Elias ensopa a lenha, ensopa o sacrifício, ensopa. E aí a Bíblia fala que ele faz um ribeiro de água ao redor do altar. E a água que escorre do sacrifício, da lenha e das pedras, fica ali, naquele riachinho ao redor do altar. E aí ele diz assim, então nós vamos fazer o seguinte, vocês estão em maior número, vocês começam a orar antes de mim. Eles começam a orar pela manhã. E a Escritura fala que eles vão orando, e ninguém responde. Porque o acordo de Elias é, aquela oração que fizer fogo cair do céu, é a oração do Deus verdadeiro. Versículo de número 24. Ele fala, invoquem o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo concordou. Então o Deus que mandar fogo é o Deus de verdade. Elias fala, vai lá, manda ver. O povo começa e o povo ora a manhã inteira. A manhã inteira, passa meio-dia, não acontece nada. A Escritura diz assim, que os profetas estão começando a ficar angustiados. Eles começam a ficar assim, aflitos e eles começam a apelar. De que jeito eles começam a apelar? Eles começam a se cortar. Eles começam a se cortar, se flagelar. E a Bíblia diz que eles começam a mancar ao redor do altar. Eles estão fazendo de tudo para chamar a atenção de Baal. Eles estão se flagelando, eles estão se cortando, eles estão mancando, eles estão começando a se contorcer. Eles estão a ponto de pular de um penhasco para ver se eles conseguem chamar a atenção de Baal. Nesse determinado momento, John Piper faz um comentário sobre isso e ele diz assim, a zombaria, a zoeira, não deve fazer parte essencial do ministério de um pastor. Porque se um pastor for zoeiro, se ele praticar muito o que Paulo chama de chocarrice, o povo não vai ser muito edificado. Talvez ele consiga muitos likes, talvez ele seja popular. Se ele for muito engraçado e zoão, mas a fé do povo não vai ser edificada como deva ser. Mas existe um pequeno espaço para zoeira no ministério. Palavras de John Piper. E aí ele fala, Elias decide usar esse único espaço. E ele fala, ô gente, vai lá, ora mais alto. Vamos gente, será que Baal não está no banheiro? Ele deve estar lá fazendo suas necessidades. Ou será que ele não foi viajar ou ele está dormindo? Vamos gente, ele dá uma zoada. Passa tempo, Elias fala assim, agora é minha vez. Agora sou eu, lá garantia sou eu. E aí a gente percebe o que Elias está querendo dizer quando ele fala de mancar. Porque quando ele fala de mancar, e ele começa essa conversa do Carmelo dizendo assim, até quando vocês vão mancar entre dois pensamentos? Ele está propondo para nós o seguinte, é que uma vida onde tem espaço para um segundo Senhor, uma vida onde tem espaço para um segundo Deus, uma vida onde tem espaço para uma segunda voz, que vai dizer como eu devo viver, que vai dizer como eu devo fazer. Talvez você chame isso de uma outra entidade.
Talvez esse segundo senhor seja uma segunda religião, uma tentativa de conciliar duas visões religiosas, duas cosmovisões. Talvez esse segundo senhor seja uma outra ideologia que você está tentando casar com o evangelho. Talvez esse segundo senhor seja uma outra pessoa que manda na sua vida mais do que Jesus, porque você faz tudo por essa pessoa. Talvez esse segundo senhor seja, como Jesus falou, dinheiro, mamon. Ele manda na sua vida tanto quanto o próprio Jesus. Talvez esse segundo senhor seja uma causa, uma ideia, seja uma filosofia de vida. Durante muito tempo eu tentei casar a filosofia do hardcore, o punk rock, todas aquelas coisas de adolescente que a gente gostava. Até chegar no momento em que a ficha cai e aí você fala igual o Paulo em 1 Coríntios 13, isso é coisa de criança, o que importa é amar. Bandeira stray edge, bandeira vegana, bandeira disso, bandeira daquilo. E aí chega uma hora e você fala assim, isso tudo é uma tentativa de eu ser incluído, porque eu me sinto excluído, porque eu me sinto rejeitado, eu estou tentando ser alguém. Elias fala, o que ele está querendo dizer é, se tem espaço para uma segunda coisa que inclina o seu coração, e talvez isso é um sonho, é uma paixão, você vai mancar. Você não vai andar, você vai mancar. Elias começa essa conversa do Carmelo dizendo, o Senhor tem que ser o seu Deus e só Ele. O Senhor tem que ser o seu dono, só Jesus pode mandar em você, só Ele pode ditar como sua vida vai ser. Porque se você tentar seguir Jesus e tentar seguir um outro Deus, e esse outro Deus pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser uma vontade, pode ser um dinheiro, pode ser um sonho, pode ser uma causa. Se você tentar ter Jesus e mais um, você vai mancar o resto da sua vida. E o mundo pode chamar isso de dança, mas isso vai ser mancar. Você vai viver como um aleijado para o resto dos seus dias. E aí quando os adoradores de Baal começam a tentar chamar a atenção deles, começam a mancar. E aí aquilo que Elias fala começa a ficar claro. Mas a gente começa a perceber uma coisa, que do mesmo jeito que aqueles profetas de Baal, e como a nação de Israel não respondeu quando ele falou assim, gente, escolham entre dois pensamentos, ou é o Senhor ou é Baal. E o povo fica completamente em silêncio. A gente enxerga que quando o povo começa a clamar, e passa horas e horas e horas clamando, e manquejando ao redor do altar, e se flagelando, desesperados, a ponto de talvez pular do penhasco, para que Baal responda. A única coisa que eles recebem de Deus é o silêncio. E o fogo não desce. E Baal não faz nada. E Baal, que é o Deus da fertilidade, não faz chover durante 3 anos. Baal, que é o Deus da fertilidade, não faz cair fogo do céu. Porque a verdade é que quando o Senhor não é o único dono da minha vida, eu não tenho as respostas que eu preciso. Porque se fosse assim, durante esses 3 anos de seca, eles tinham encontrado uma solução antes de Elias voltar em cena. Porque se essa outra causa, essa outra ideia, essa outra filosofia, esse outro Deus, essa outra religião tivesse uma resposta, eles não precisavam esperar 3 anos para que a chuva viesse e a seca acabasse. A verdade é que um povo que não responde à sociedade sobre o único e verdadeiro Deus, experimenta uma religião que não traz resposta e um Deus que não responde orações. Elias põe, vocês vão servir Deus ou Baal? Eles ficam em silêncio, porque eles não se posicionam, eles não dão uma resposta. Quando eu não dou a resposta de que o único Senhor é Jesus, Deus também não me dá a resposta das minhas orações. Tudo que eles recebem de Deus é silêncio, porque eles se silenciaram em se posicionar. O tema da mensagem é oração respondida, a salvação da apostasia na hipermodernidade. Quando a gente olha para o cenário de Israel, o que acontece aqui é a apostasia. O povo está abandonando o Senhor por causa de Baal. Eu pergunto a você, o que é o teu Baal? O que é o teu Baal? Qual é o teu Baal? E eu quero trazer para você que o testemunho de oração respondida é a única coisa que vai salvar as pessoas da apostasia, da hipermodernidade.
A única coisa que vai salvar as pessoas da apostasia, que é virar as costas para a fé, no tempo em que a gente vive, é o testemunho de orações respondidas. Porque Elias é o homem de orações respondidas. Quando ele ora, Deus responde. Toda oração que ele faz, Deus responde. No capítulo 17 ainda, a gente vê o seguinte, que Deus vai dando orientações para ele, depois que ele fala com Acabe. Mas em determinado momento, Deus manda uma viúva alimentar Elias. Uma viúva, uma mulher pobre, que não tem dinheiro. E aí quando ele é alimentado por essa mulher, e é todo um cenário de fé, porque aquela mulher também não tem comida, mas ela prioriza dar comida para o profeta, e por isso não falta comida para ela também, depois que ela alimenta o profeta. O filho dessa mulher morre. E aí você vê claramente na descrição da história de Elias o seguinte, momentos em que Deus diz, Elias, vai para Acabe, Elias se naquela fonte, Elias vai para a cidade de Sarepta, Elias, a viúva vai te dar de comer. Você vê claramente que Deus dá ordens para Elias, e Elias tem como seu único Deus o Senhor. Mas porque ele ouve, se posiciona, dizendo sim para o Senhor, quando o filho daquela viúva morre, Deus não manda ele ressuscitar ela. Só que porque ele é alguém que ouve a voz de Deus, e só tem Deus como Senhor, ele olha para aquele filho daquela viúva morto, ele pega aquele filho nos braços, ou melhor, antes ele encontra aquela mulher, e ele fala assim, dá o teu filho para mim. Dá o teu filho para mim. Dá esse filho morto para mim. Dá o teu filho para mim. E aí a segunda pergunta para você é, o que é o teu filho morto? O que é o teu sonho morto? O que está morto dentro de você que você precisa entregar? Elias fala, dá o teu filho para mim. Ele pega aquele menino, e a escritura fala que ele começa a orar por aquele menino. Verso 21 do capítulo 17 fala, Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou, Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a esse menino. E verso 22 fala, o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Verso 20, Elias clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Tem coisa que Deus não manda Elias fazer. Só que como Elias é aquele que faz o que Deus manda, quando Elias ora, Deus dá para ele o que ele pede. Elias chacoalhou a nação toda estava corrompida em idolatria. Foi um homem contra 850 profetas de Baal. Um homem contra 850, porque esse um homem fez Deus como seu maior tesouro, e ele só tinha um Deus, era o Senhor. E ele não foi covarde diante de 850 profetas. Ele não foi covarde diante da nação inteira. Ele profetizou diante do rei, ele não foi covarde diante do rei. Como que Elias restaurou a nação? Porque ele deu testemunho de oração respondida. O fato dele ser alguém que podia se apresentar para as pessoas como alguém que orava e Deus respondia, foi o que ressuscitou a fé das pessoas. Qual que era a circunstância que Elias estava? Eu quero falar em quais circunstâncias. A circunstância que a gente vê relativismo, sincretismo, idolatria. O povo começou a relativizar. Deus é Deus que liberta do Egito, não é o Deus da fertilidade, não é o Deus da chuva, não é um Deus que cuida das nossas necessidades. Para essa área da vida, eu preciso de outra entidade, não é o Senhor. Deus age nas minhas emoções. Então, eu adoro a Deus para poder sentir um êxtase espiritual e um alívio. Mas Ele não manda no meu dinheiro. Ele não manda no meu orçamento. Ele não manda nas minhas finanças. Então eu administro mal o meu dinheiro. Porque Deus só serve para mim, para me dar sensações espirituais, e para me dar alívios quando eu estou explodindo de pressão, quando eu estou numa crise. Isso é relativismo. Quando eu começo a relativizar o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Quando eu começo a relativizar qual é o uso das escrituras, e eu só uso a escritura para cunho devocional, para ter uma experiência matinal, não para ser a palavra como direcionamento para todas as esferas da minha vida, como aquilo que é o padrão,
como aquilo que eu vou para saber como eu lido com a minha família, para saber como eu me relaciono com os meus pais, como me relaciono com a minha noiva, como me relaciono com a minha igreja, como me relaciono com o meu dinheiro, como me relaciono com os problemas e os dilemas da sociedade. Quando eu pulo a Bíblia para tratar de alguns assuntos, acontece isso, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus é o Senhor para algumas questões, mas para chover, para a colheita dar certo, para a gente ter estabilidade econômica, a gente busca Baal. Aí você entra no sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo religioso é uma mistureba de religião numa coisa só. Isso que é o sincretismo. E quando você olha para Israel, é isso que acontece. Idolatria misturou junto com o culto a Deus. A apostasia estava começando a acontecer. Deus começou a ser deixado de lado. Você olha claramente que o altar do Senhor estava derrubado, ele estava desconstruído. Deus não era mais o centro. Deus não era mais quem ditava. E o que isso significa para nós, gente? Primeiro, eu quero lembrar aqui um exemplo de pessoa que teve orações respondidas. Eu já falei isso muitas vezes e a gente lembra, porque é o fundador do presbiterianismo, John Knox. John Knox, eu quero trazer ele como um primeiro exemplo, um Elias do século XVI. Porque assim como Elias perturbou por suas orações o rei idólatra Acabe, John Knox, por suas orações, perturbou a rainha idólatra. A rainha Queen Mary, né? A Bloody Mary, é uma bebida, né? Mas é por causa dela. Ela disseminou uma caça ao protestantismo no Reino Unido no século XVI. E John Knox, que fundou a igreja presbiteriana, era um homem de oração. O que se diz... Eu fui na casa do John Knox. E fui lá na igreja que ele pregava. E o que se diz de John Knox é que em 1 hora, John Knox conseguia colocar mais vida dentro dos ouvintes do que 100 trombetas tocando ao mesmo tempo. Tamanho poder da pregação que esse homem tinha. E o que a rainha Mary diz sobre ele é: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que da guerra estourar no Reino Unido. Tipo Elias e Acabe. E ele chacoalhou, ele falou: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Mais de 90% da Escócia se converteu. Deus respondeu a oração de John Knox. Oração respondida foi aquilo que reavivou a fé de um povo que estava em apostasia, de um povo que estava relativizando, de um povo sincrético. O que isso se parece para nós, gente? Eu vou dizer o que eu entendo que isso se parece para nós hoje. A apostasia hipermoderna é a mesma apostasia de 3.000 anos atrás na Israel. A apostasia hipermoderna é o silêncio dos bons. Já ouviu essa frase? Essa menção ao silêncio dos bons de Martin Luther King? Eu quero dizer que a apostasia da hipermodernidade é o silêncio dos bons. A apostasia hipermoderna é o silêncio da igreja em meio à idolatria da sociedade. A apostasia hipermoderna é a igreja deixar a cidade morrer, crendo em falsos salvadores e falsas religiões. A apostasia hipermoderna é silenciar diante da idolatria. Essa é a apostasia. É quando, como no tempo de Elias, outros deuses enchem o coração e os altares, e não tem nenhum Elias para erguer e dizer: esse Deus é falso, o Deus verdadeiro é o Senhor, e a gente vai provar de um único jeito. E aqui eu quero citar e fazer um paralelo com algo que a gente vê no campo da física. Existiu durante alguns anos, construído por um alemão, a teoria do flogismo, que dizia que o combustível sozinho era levado à combustão. Mas anos depois, Lavoisier concluiu que o combustível chegava à combustão simplesmente se ele entrasse em contato com o oxigênio. E aí foi provado uma lógica de que o verdadeiro combustível explode se ele entrar em contato com o oxigênio.
E D.A. Carson diz o seguinte: o livre questionamento pode trazer a verdade. É isso que Elias faz. O que Elias faz? Ele chega e fala assim: apresenta a sua religião, apresenta a sua falsa teologia, apresenta a sua filosofia. Eu vou ficar esperando, você vai ter bastante tempo. Faz a sua apologia. O livre questionamento. Vamos dialogar. Pode falar o que você acredita, depois que você acabar sou eu. E aí ele chega e ele apresenta. E aí a lei do flogismo é desmascarada. E o que acontece é o seguinte: o verdadeiro combustível de Elias entra em contato com o oxigênio quando simplesmente ele proclama a verdade. E a combustão acontece. O que Elias está propondo para nós aqui é que a gente vence a apostasia quando a gente declara o Evangelho e quando a gente declara a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, e o verdadeiro Deus responde com fogo. Mas essa combustão espiritual, essa combustão intelectual, essa combustão emocional, essa explosão na alma das pessoas não vai acontecer se a gente ficar em silêncio e se a gente não se posicionar entre Deus e Baal, se a gente tentar seguir o Senhor e mais qualquer outra coisa junto, porque em algum momento vai entrar em choque, porque Jesus diz: não dá para seguir dois senhores. Não dá, ou você vai desagradar um, ou você vai desagradar o outro. Eu acredito que a gente não vê a combustão acontecer porque a gente não traz o combustível para fora. Talvez, como a Maria falou, a gente tem vergonha de dialogar com quem pensa diferente de nós. Talvez, como a Maria falou, porque talvez o Evangelho não seja tão real para nós. E aí quando a gente chega diante das pessoas que pensam diferente de nós, que entendem que a salvação é uma outra coisa, que entendem que a salvação não é nem espiritual, é uma salvação só emocional e psicológica, é uma salvação da psique, que é um bem-estar, talvez que a salvação é uma salvação meramente política, mas a eternidade não existe, ou sendo uma salvação espiritual, não é uma salvação por meio de Cristo, somente pela graça, através da fé no sacrifício de Jesus, a gente se cala, e a combustão não acontece. John Piper também diz assim: quando você vê as pessoas se mutilando, cortando as suas almas com as falsas filosofias e religiões, mancando e sangrando, prontos para pular do penhasco, talvez seja a hora de você dizer alguma coisa. Quantas pessoas você conhece que estão flagelando a própria alma no seu engano filosófico e religioso, porque eles não conhecem o Evangelho? Talvez seja a hora de você falar alguma coisa. Porque talvez a próxima coisa que essa pessoa vai tentar fazer é pular de um penhasco, para tentar encontrar uma resposta. Quando a gente olha para Elias, a gente vê um chamado ao diálogo, talvez o diálogo interreligioso, talvez não, com certeza, é um chamado para o diálogo interreligioso. Apresenta a sua religião, eu vou apresentar a minha. Só que a grande arma secreta de Elias para fazer a religião dele valer é: Deus responde a minha oração. Sabe como é que a minha religião é verdade? É porque quando eu apresento ela, Deus aparece. A vida de Deus que eu carrego vem para fora. Eu quero apresentar 5 sinais do relativismo, sincretismo e idolatria no nosso meio. Primeiro sinal: Jesus não é o meu Senhor. Segundo sinal: a salvação não é a minha missão. Isso eu estou falando para a igreja, tá, irmãos? Quando o relativismo, o sincretismo, a idolatria está no meio da própria igreja do Senhor. Primeiro sinal: Jesus não é o meu Senhor. O Evangelho não basta para mim. Segunda coisa: a salvação não é minha missão. Terceira coisa: a palavra de Deus não é o meu prazer. Quarta coisa: a oração não é minha arma. E a quinta coisa: a santidade não é minha prioridade. Eu vou explicar isso. Primeiro, Jesus não é o meu Senhor. Talvez os meus impulsos sejam. Talvez as minhas paixões, os meus desejos sejam o meu Senhor. Esse é um sinal de apostasia. Segundo, a salvação não é minha missão. Então, eu não me importo que a minha família
os meus amigos adorem outros deuses ou sigam falsos mestres. Eu não me importo que a minha família ou os meus amigos sigam filósofos e falsos profetas e outras religiões. Eu abaixo a minha cabeça covardemente, aceitando as falsas religiões em tempo de relativismo. Eu abaixo a minha cabeça. Quando a gente estava lá na casa da Maria, quinta-feira comendo pizza, eu falei, amor, eu quero repartir o evangelho com seus amigos. Ela falou, tá bem. Eu falei, Senhor, eu vou ser fiel. Eu vou apresentar todo o evangelho do Senhor. E depois de muita conversa, eu falei, gente, que bom que vocês estão aqui. Muito bom que vocês estão aqui. E eu e a Maria, na nossa fé, a gente é impelido a repartir com as pessoas o porquê a gente carrega tanta esperança. E a gente queria falar com vocês agora. Qual é a causa da nossa esperança? São Pedro disse isso. O apóstolo Pedro falou, estejam prontos para responder a causa da esperança em vocês. Antes disso, a gente tinha feito uma rodinha de conversa para cada um contar as coisas que tinham acontecido na vida. E quando chegou na nossa parte, o que a galera, de modo geral, falou assim, vamos ouvir, né? A história da vida, a história de vida que dá certo, da vida de gente que dá certo, falando para nós. Depois teve lá, não, foi depois, né, o negócio lá, ok. Então, assim, já existe uma admiração do pessoal para com a gente. O pessoal gosta da gente, o pessoal admira a vida que a gente leva. As amigas da Maria admiram ela, me admiram como homem, como um noivo dela. Eu falei, então vocês admiram a gente, vocês falam que a nossa vida é legal, a gente quer dizer por quê? A gente acredita em Jesus. A gente acredita que Jesus criou todas as coisas. E Jesus é tão puro, tão lindo, que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai brilhar mais que o sol. O sol vai ser ofuscado. Por causa da pureza moral dele, por causa da pureza das emoções dele, por causa da pureza do coração de Jesus. Ele vai voltar. Mas a gente acredita que antes dele voltar, ele veio, ele andou nessa terra, ele curou as pessoas, ele fez milagres. Ele libertou pessoas de demônios, e ele ainda faz isso hoje. Vocês mesmos já experimentaram. E aí a Maria falou, lembra que eu orei por você aquela vez, e a sua dor de cabeça foi curada, passou? E ela falou, sim, eu lembro. Eu falei, porque esse Jesus, ele está vivo ainda hoje. Mas esse Jesus, ele foi para a cruz, e quando ele foi para a cruz, ele fez uma troca. Ele levou sobre ele os nossos pecados, ele deu para nós a justiça e a perfeição dele, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Porque quando esse Jesus voltar, a gente vai prestar conta da nossa vida diante dele. E aí a Bíblia deixa muito claro que aqueles que não se arrependeram dos pecados e pediram perdão para Jesus, vão ser condenados ao inferno eterno. Mas que aqueles que se arrependeram, reconheceram e falaram, Jesus me salva, porque você precisa orar para Jesus e dizer, Jesus me salva, porque Ele é um Deus próximo, você vai entrar na mansão celestial, e a gente ama vocês e não quer que vocês sejam condenados. Essa é a nossa fé. E vocês sabem que a gente não faz isso por obrigação ou por causa de uma prisão religiosa. Vocês sabem que a gente ama Jesus de verdade, não sabem? A gente ama isso. E a gente ama muito vocês. Eu acho que eu falei uns 15 minutos, 20 minutos. E falei, eu quero ouvir de vocês, como é que vocês estão na jornada espiritual de vocês. Eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham disso. A gente teve mais alguma conversa por um tempo, depois no final, 2 moças falaram assim, eu vou responder. Eu só não ia responder na hora, porque senão eu ia chorar. Mas eu vou responder. E a gente saiu de lá falando, amor, a gente precisa salvar os seus amigos. Essa é a missão da igreja. Eu falei, desculpa por a gente levar tanto tempo para sentar com vocês e explicar o evangelho para vocês. Já faz muito tempo que a gente é amigo. Por que a gente tem vergonha de Jesus? Por que a gente coloca tantas outras prioridades na nossa vida, tantas outras causas, tantas outras lutas antes daquilo que foi o que Jesus falou? Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por que a gente está deixando as pessoas acharem que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem? A Maria Eugênia estava falando da Christine Caine, que é uma mulher que ela admira demais. A Christine Caine ganhou ano passado o prêmio Madre Teresa de Calcutá, por ter a maior ONG que liberta principalmente mulheres de escravidão sexual e tráfico humano. Ela ganhou o prêmio de Madre Teresa de Calcutá. Mas quando você vê um vídeo dessa mulher, qualquer vídeo que seja, você vai ver qual é o coração dela. Ela é apaixonada por Jesus simplesmente, e ela diz: eu sou evangelista, é isso que eu sou. Essa é minha bandeira, é o evangelho de Jesus. Libertar as pessoas de escravidão é parte de algo maior, que é Cristo, Ele crucificado como salvação. E a nossa missão pode assumir formas distintas, porque nós somos membros diferentes do mesmo corpo, mas a gente não pode esquecer qual é a nossa missão. Amém? Eu preciso voar. Terceira prova do sincretismo no nosso meio. Outros prazeres nos empolgam e estão sempre nos nossos lábios, mas não nos empolgamos em encontrar com as pessoas para contar a última revelação que a gente teve da Escritura. A Bíblia não é o nosso prazer, a gente não tem prazer de se encontrar para repartir o que Deus tocou. A minha arma não é a oração, é a quarta. Mas a minha arma é o meu braço, são as minhas conjecturações, os meus esquemas, as manipulações, os meus contatos, a minha voz impostada, o grito, a sedução, o dinheiro, a influência, o poder político. Mas eu não uso as armas espirituais que Paulo propõe. Em último lugar, o bem-estar é a minha prioridade, não a santidade. Você sabe que você pode estar num bem-estar muito bom, vivendo em pecado, estando longe de Deus? É possível. Você sabe que é possível? É possível se sentir feliz na apostasia? É possível você ser um apóstata que abandonou a fé na sua prática e você está muito feliz? É possível. É possível você estar satisfeito estando longe do Senhor, porque o seu coração endurece. E quando isso acontece, quando o bem-estar é a minha prioridade e não a santidade, aí quer dizer que o sincretismo chegou. Então eu quero trazer para nós como orar. Já falei disso, só esqueci de passar. Chesterton já foi, vai ser outro dia. Como orar? Tiago capítulo 5, vai falar de Elias também. Vamos lá rapidamente. Tiago 5, versículo 13. Eu quero que você preste atenção do verso 13 ao 18. Quantas vezes Tiago vai falar sobre oração? Algum de vocês está passando por dificuldades? Então o quê? Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Fizemos isso essa semana com o Paik, que está enfermo. Vamos orar por ele depois no final. Versículo 15. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Esse texto fala uma coisa que a gente não vê lá em Elias, lá em Reis, mas o Tiago, que escreveu, ele traz para nós, e a própria Escritura explica a Escritura. Talvez o próprio Elias clamou, como o Tiago fala assim: Deus, não deixe chover, porque alguma coisa tem que acabar com a apostasia da nação. E se talvez a seca vai acabar com a apostasia da nação, com o sincretismo, com a idolatria, então o Senhor fecha o céu e impede a chuva. Porque Tiago fala, ele orou fervorosamente e 3 anos e meio ficou sem chover. Como a gente deve orar? Primeiro lugar, a gente ora sobre a palavra. E quando eu falo sobre a palavra, talvez tinha que tirar o R e o E. É sob. A gente ora em cima da palavra.
A gente ora também sobre a palavra, mas a gente ora em cima da palavra, porque orar é lembrar a Deus a palavra dele e a aliança dele. Não tem mistério. Por onde eu começo a orar? Você recebeu aí, nessas últimas semanas, um esqueminha para você começar a ter uma vida de oração. Se você não recebeu, pode pedir no seu pequeno grupo lá, a gente passa o PDF para você. Tem alguns ainda, mas eu não trouxe hoje, para a gente tentar engatar numa vida diária de consagração e de oração e de meditação e tantas outras disciplinas. Mas como a gente ora? Primeiro a gente ora na palavra. Êxodo 2 fala assim, que Deus ouviu as orações do povo que estava escravo no Egito e ele se lembrou da aliança. E por isso ele libertou o povo de uma escravidão que não era só espiritual, era uma escravidão de escravo mesmo. Escravidão, como a gente sabe que aconteceu muito no Brasil, escravidão, como a gente sabe que acontece em muitos lugares do mundo ainda hoje. O que o povo fez? Orou, e Deus lembrou da aliança. Como que a gente ora? Em primeiro lugar, a gente ora a Bíblia. Orar é falar a Bíblia de volta para Deus. Não tem segredo. Você não sabe o que orar? Abre a Bíblia, leia um versículo e fala isso para Deus. Não tem sentido? Não pergunte para mim, Deus que inventou esse método. Ele falou, se você não falar comigo, eu não vou fazer aquilo que você não vai falar. Se você falar, eu vou fazer. Quando Jesus está lá, e ele fala assim, os campos branquejam, as pessoas estão prontas para serem salvas e se converterem. Começa a pedir para o Senhor da Seara para mandar obreiros. Isso é uma coisa mais absurda do mundo. Jesus fala, as pessoas estão prontas para se converter. Começa a pedir para Deus mandar a gente para evangelizar. Por que Deus só não manda a gente para evangelizar? E eu tenho que orar para Deus mandar a gente para evangelizar? Não sei, mas ele falou que tem que fazer, que se não orar não acontece. Então o que a gente ora? A gente ora o que a Bíblia diz que Deus quer fazer. Pega os versículos da palavra e começa a orar a Escritura. Segunda coisa, como que a gente ora? Segundo o texto de Tiago, a gente ora fervorosamente. Eu quero dizer que orar fervorosamente, muitas vezes, é uma decisão. Você tem que decidir colocar emoção. Decida colocar emoção na oração. Existem momentos de oração em que a gente ora simplesmente com liberdade. Eu oro. Eu só faço uma oração. Deus, o dia está difícil hoje. E pronto. Essas orações têm muito valor. E Deus responde elas também. Mas existe o seu lugar. Existe o momento que a gente faz oração rápida. Aquela oração de quando, você bateu o carro e você começa, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Aquela oração que você acha que você vai perder o seu emprego, aí você vai clamando, Deus, misericórdia, Jesus, 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 Jesus. Já fez essas orações? Já não tem muita coisa. A pessoa está doente lá, está no hospital lá, você não sabe se vai morrer, se ele vai viver, você fica só Jesus, 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 às vezes você só chora, isso é oração também. Agora, o que Tiago está instruindo a gente é ore fervorosamente, e quando ele fala fervorosamente coloca o seu coração na coisa. Não faça da oração um exercício superficial, não faça ele um mero rito, faça dele algo que vai demandar tudo de você. Sabe como é que é orar fervorosamente? Jesus é o nosso exemplo. Ele chorou e suou sangue. Eu nunca suei sangue, mas eu já chorei, já suei. Porque isso tudo é sinal de que eu estou inteiro falando com quem pode mudar todas as coisas. Porque esse é um sinal de que eu confio nele, eu estou inteiro. Isso envolve as minhas emoções, isso envolve minha postura corporal, isso envolve os meus pensamentos, isso envolve o que eu vou decidir. Eu decido falar, Deus vem aqui, Deus interfere, Deus abre as portas do céu, Deus me liberta desse pecado. Cada fibra do meu corpo está concentrado nisso. A minha voz está voltada para isso. Os músculos do meu rosto estão voltados para isso. Eu estou adentrando o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus para entrar em contato e fazer com que a minha voz e a minha petição pule lá para o trono da graça, pedindo para que Deus de alguma maneira levante do trono, como Davi falou tantas vezes, olhe para baixo e abra a sua mão e libere uma bênção que eu estou precisando. Então eu dou tudo de mim quando eu oro fervorosamente. Eu dou os músculos do meu rosto, eu dou a minha voz, eu dou os meus pensamentos, eu dou os gestos, eu dou o meu corpo, eu dou tudo, eu falo, Senhor. Por isso que muitas vezes a oração vai ser acompanhada de jejum, porque o jejum é, Senhor, eu preciso que você me escute, eu vou ficar sem comer.
para que a minha dor voluntária faça com que eu consiga chamar a sua atenção. E é Jesus que diz para a gente jejuar, Ele mesmo jejuou 40 dias. Isso é orar fervorosamente. O texto fala para a gente orar repetidamente. Elias orou instantaneamente para chover, porque às vezes a gente ora, é instantâneo. E eu quero dizer, é muito legal quando isso acontece. É muito legal. Uma pessoa chega tal e você ora assim, Deus abençoe. Pá, pronto, aconteceu. Nossa, eu estou bem melhor depois dessa oração. A pessoa chega mal assim, Deus vem cá, tal, não sei o quê. A pessoa, nossa, pastor, é gostoso isso, é legal. Às vezes eu estou mal, eu faço uma oração, Deus, por favor, no próximo minuto, no próximo segundo, antes do almoço, Deus vem. Mas às vezes não. Quando Elias ressuscitou um menino, ele orou 3 vezes, ele deitou 3 vezes em cima do menino. Ele deitou em cima do menino e orou, Deus, por favor, ressuscita esse menino. Ele levantou e não aconteceu nada. Não, você vai me ouvir. Deus, ressuscita esse menino. Não. Deus, ressuscita esse menino. O menino ressuscita. 3 vezes. Gente, a gente nunca vai ver aquilo que Deus tem para nós se a gente desistiu na segunda vez que a gente orou. Se a gente orou uma vez, não aconteceu, a segunda aconteceu. Aqui, logo depois que Elias, o fogo cai do céu, e o Senhor é provado como Deus, acontecem várias coisas. Elias mata os profetas de Baal, algo que naquele regime teocrático era o que devia ser feito, e hoje a gente não vai matar quem é muçulmano, budista, umbanda, ou seja lá qualquer outra religião, a gente não vai matar as pessoas, tá? Não mata ninguém, tá bom? Esse é outro regime. Como que a gente faz quando a idolatria vem para o meio do povo de Deus? O apóstolo Paulo deixa claro, excomunhão, a gente excomunga, a gente expulsa, fala, ou você se arrepende ou você para de propagar a idolatria no meio da igreja. Aí o cara, não, então, tchau para você, mas a gente não mata ninguém, tá bom? Essa é a última medida bíblica de disciplina, é expulsar alguém. Ok? Mas é o pastor que faz isso, tá? E aí, depois que ele faz isso, ele fala assim, Acabe, pode correr, porque vai chover. Eu estou ouvindo o som de chuva, Acabe, só que não tem chuva, não tem nuvem no céu. Aí a Bíblia diz assim, Elias dobra o joelho, põe a cara no meio do joelho, e ele fala para o servo dele assim, vai lá, corre lá, ele está em cima do Monte Carmelo, corre lá e vê se está vindo chuva. O servo corre e ele volta assim, não está. Aí ele fala, então corre de novo que eu vou orar a segunda vez. Aí ele ora de novo e o servo vai lá. Aí o servo volta. Elias fala assim, e aí, está vindo chuva? Ele fala, não tem nuvem, não tem chuva nenhuma. Ele fala, então você vai lá de novo que eu vou dobrar o joelho, pôr minha cara no meio do joelho e pedir para Deus mandar chuva a 3ª vez. O servo vai lá, Elias fica lá. Aquele cara corre, eu não sei quanto tempo que aquele cara corre, que ele vai, que ele volta, que ele volta, que ele vai. Mas não é uma coisa assim, tipo, vai ali, onde está a placa da igreja e vê se está vindo uma nuvem. Não, vai lá. Esse servo vai 7 vezes, porque Elias fala, eu sei que porque você é o meu único Deus e eu só obedeço você, você vai responder a minha oração. E na 7ª vez que ele ora, o servo volta falando, tem uma nuvem pequena. Ele fala, então tá bom, Deus ouviu. Depois de 3 anos sem chover, Deus vai mandar chuva. Ore repetidamente por uma coisa. Ore repetidamente por uma causa. Não tenha medo de repetir oração. Não tenha medo de repetir oração. Ore todos os dias, ore mais de uma vez no dia, ore até que Deus responda. 4º elemento, use as mesmas palavras. Tem gente que deixa Satanás aprisionar a consciência e a alma, porque fala assim, eu não sei orar. Não é palavra, oração não é palavra, oração é alma derramada. Por isso você pode orar chorando, você pode orar falando só uma palavra, você pode orar falando sem parar, você pode orar em silêncio, você pode orar gritando. Porque oração não tem a ver com palavra, tem a ver com coração. A palavra é para ajudar o coração. Pode orar repetidas vezes, pode orar com as mesmas palavras, até que o Espírito Santo te dê uma outra palavra. Não tem problema, não tenha medo, porque a gente carrega um ranço de, oração é espontânea, reza é repetição.
Isso não existe, alguém contou para você isso, não existe. Reza e oração é a mesma coisa. Rezar e orar é a mesma coisa. É claro que fazer uma repetição sem cérebro, sem coração e sem alma não vale de nada. Mas repetir a oração várias vezes, com o meu coração naquilo, é necessário. Tem coisas que você não vai alcançar se você não fizer isso. Existem algumas orações que eu tenho feito ao longo de 10 anos. Uma das orações é: Senhor, me ensina a orar. Ao longo vai fazer 14 anos agora. Senhor, me faz amar mais você e amar mais as pessoas, porque eu não sei. Senhor, me dá coragem de repartir o evangelho. Senhor, me dá mais poder. Senhor, me ajude a ler a Bíblia. Senhor, me ajude a ser puro. Senhor, me dá arrependimento. Só Deus e os anjos sabem quantas vezes eu já falei: Deus, me dá arrependimento. São as mesmas palavras e não tem problema. É bom que essas palavras nunca deixem o seu momento de oração. Nunca deixem a sua vida. Em último lugar, ore livremente. Ore sobre tudo que você quiser. Quando você tiver vontade, converse com Deus. Fale sobre qualquer coisa e não peça somente. Fale sobre várias coisas. Em último lugar, objetivos da oração respondida. Por que a gente precisa de oração respondida? Volta lá para 1 Reis. Eu estou encerrando. 1 Reis 18, verso 36 ao verso 37. 36 ao 38. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver 4 objetivos da oração de Elias. Primeiro é agora: Senhor, prova hoje que és Deus. Oração respondida é um jeito de provar que Jesus é Deus. Quando as pessoas veem que a nossa oração é respondida, que a gente pede, Deus dá, a gente pede, Deus faz, isso mostra para elas, num cenário de idolatria, de sincretismo, de apostasia, isso mostra para elas que Jesus é Deus. Segundo motivo, objetivo da oração respondida, ele fala: que eu sou o teu servo. Oração respondida mostra a minha identidade. A minha identidade é filho de Deus. E o Espírito Santo foi derramado sobre mim para eu falar: Abba, Pai. Eu tenho revelação de quem eu sou através da minha vida de oração. Nada me mostra a minha identidade mais do que a minha vida de oração. Oração me coloca em conexão com a minha fonte, o lugar de onde eu vim e para onde eu vou, que é o Senhor. Enche os meus vazios existenciais. Ele fala: Senhor, responde a minha oração, porque em primeiro lugar, a resposta da oração vai provar que você é Deus. Segundo, vai provar que eu sou o teu servo. Terceiro, prova que eu fiz tudo por tua ordem. Oração respondida prova que eu estou na vontade de Deus. Quando Deus responde minha oração, isso quer dizer que eu estou na vontade dele. Jesus fala isso em João capítulo 14, quando ele fala assim: se minha palavra permanece em você, o que você pede eu te dou. Se você está na vontade de Deus, Ele responde suas orações. Não adianta você ficar bravo, revoltado. Se Deus não responde suas orações, é porque você não está na vontade dEle. Você precisa se arrepender, buscar arrependimento, pedir: Senhor, redireciona a minha vida, me coloca na sua vontade. Quarto motivo, verso 37. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para Ti. Esse é o último. Eu confesso que é o final do versículo 37 que me fez decidir pregar sobre isso hoje. Porque eu acredito que esse é o pivô de toda essa história de fogo cai do céu, o profeta aparece, fica 3 anos sem chover. Elias corre depois mais rápido que a carruagem do faraó, porque o Espírito enche ele com o poder do The Flash. Tudo isso de sobrenatural acontece. E eu acredito que é por causa do final do verso 37. O principal objetivo da oração respondida. Ele diz assim: Senhor, se você responder a minha oração, vai ficar evidente que você está convertendo o coração dessas pessoas.
Talvez isso é um pouco difícil de entender à primeira vista. Na NVT fala assim: isso vai provar que você está buscando o coração delas de volta para você. Na NVI fala assim: Senhor, isso vai provar que você está girando o coração delas de volta. Na versão em inglês ESV diz assim: isso vai provar que você está turning their hearts back again. O Senhor está girando o coração delas de volta para você. E numa outra versão diz: isso vai provar que você está convertendo o coração delas de volta para você. Elias está dizendo assim: a oração respondida vai provar que só tem uma pessoa que pode converter o coração humano, é o Senhor. A oração respondida do Senhor, existe um poder na oração respondida, que é quando você, diante dos seus olhos, vê uma oração respondida. É isso que o povo precisa se converter de novo. O povo precisa abandonar a idolatria, a apostasia, as filosofias, as ideologias, as causas, os interesses pessoais que fazem competição. E ele diz: se você me responder, vai ficar evidente que eles não podem se converter sozinhos, mas é você que converte eles. Só você pode fazer isso, Deus. Então responde a minha oração, porque isso é o mais importante.